Então, se o cara já está construindo uma aplicação web, ele já começar a desenvolver isso aí na nuvem, usando os serviços da nuvem, desenvolver uma aplicação nativa de cloud, é muito mais fácil e aí ele vai ter, com certeza, muito mais resultados do que aquele cara que vai precisar fazer essa migração. Então, o cara que está construindo hoje, o ideal é ele já pensar em construir uma aplicação nativa de computação de cloud, né? Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora pra Cloud. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para deixar suas aplicações com 99,99% de disponibilidade usando a computação em nuvem. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre as melhores estratégias de migração para a nuvem. Eu sou o Sandro Rodrigues. E eu sou o Leandro Porciúncula. Show, galera? Então, quem aí já pensou em migrar para a nuvem? Cara, aí o cara começa a vir um monte de dúvida. Meu, por onde que eu começo? Então, hoje a gente vai tentar bater um pouco nessa ideia aí e dar um norte para a galera que está pensando em migrar para a nuvem. É isso aí, né, Leandro? Isso aí, vamos desmistificar e talvez falar aí algumas estratégias para a gente fazer essa migração, né? Algumas possibilidades que a gente tem de maneiras de fazer essa migração. Então, vamos falar aí sobre isso hoje. Legal. Então, já que tu falou sobre essas possibilidades, maneiras, cara, existe algum caminho que seja mais fácil, alguma forma de começar a pensar em migrar? Cara, existe. Tem o mais fácil, tem o mais rápido, tem o mais barato, daí tem o melhor, tem o que é mais demorado. Então, existem várias maneiras, né? Então, a gente precisa primeiramente entender qual é o objetivo na hora de fazer essa migração. Então, uma tecla que eu sempre bato é que o cara precisa primeiro entender o que ele quer migrando para a nuvem, né? E qual é a necessidade dele de migrar para a nuvem, não simplesmente, vou migrar para a nuvem. Então, baseado nessa necessidade, nesse objetivo, que ele vai traçar qual é a melhor estratégia para ele fazer essa migração. É porque, às vezes, o cara quer migrar, mas, de repente, a galera que está começando alguma coisa agora, algum software, já pode pensar em nuvem, já pode fazer o software pensando em nuvem. Isso aí é muito mais fácil. Se o cara está começando a desenvolver, é muito mais fácil de tu já começar pensando na nuvem. Do que se tu já tem uma aplicação construída, se tu já tem uma aplicação rodando, tu migrar ela para a nuvem, ela é um pouco mais complexa, inclusive depende muito do tipo de aplicação, né? Mas se o cara tá desenvolvendo hoje, eu parto do princípio que o cara já está desenvolvendo alguma coisa web, né? Porque hoje é raro alguém que construa alguma coisa cliente-servidor e tal, isso aí não se desenvolve mais. Então, se o cara já está construindo uma aplicação web, ele já começar a desenvolver isso aí na nuvem, usando os serviços da nuvem, desenvolver uma aplicação nativa de cloud, é muito mais fácil e aí ele vai ter, com certeza, muito mais resultados do que aquele cara que vai precisar fazer essa migração. Então, o cara que está construindo hoje, o ideal é ele já pensar em construir uma aplicação nativa de computação de cloud, né? E eu percebo que, às vezes, pela galera que fala com a gente e tal, que as maiores dificuldades que o pessoal tem é justamente isso, né? O cara já tem uma aplicação, mas, como que eu faço isso aqui? Como que eu pego essa aplicação, que muitas vezes está rodando tudo numa máquina só? E quais serviços que eu uso dentro da nuvem? Como é que eu faço para migrar? Qual é o primeiro passo? Qual serviço eu migro primeiro? Começa a vir um monte de dúvida. E o cara sabe que na computação em nuvem ele vai ter uma performance melhor, uma disponibilidade melhor. Na maioria das vezes vai gastar menos. Só que, cara, como que eu começo? E aí, por causa dessas dúvidas, a coisa não anda, né? Não sai do lugar, muitas vezes. Com certeza, porque às vezes o cara não sabe nem por onde começar, né? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar. Então, a ideia desse podcast, eu vou falar aqui 3 maneiras de que essa migração podem ser feitas e qual é a diferença entre elas, quais são os benefícios de cada uma dessas formas, o que é os prós e os contras de você usar essas 3 maneiras de migração para a nuvem. E falando de migração, né? Falando de para quem já tem uma aplicação construída e principalmente para quem tem aquela aplicação legada lá, aquela aplicação mais antiga que já não foi desenvolvida pensando em nuvem, nem pensando em web. Então, o objetivo hoje desse podcast é a gente falar sobre isso. Legal. Beleza. Bom, então, bora lá. Se o cara tem uma aplicação, essa que tu falou, é uma aplicação já lá que está rodando há alguns anos, o que o cara precisa considerar primeiro? Cara, a primeira coisa ele vai ter que considerar assim, na hora dele
ver qual é a estratégia que ele vai utilizar, é o objetivo. Ah, eu preciso, essa minha aplicação está rodando num servidor local ou num VPS lá. E o negócio tá caindo, não roda mais, eu preciso migrar urgente. Então aí o objetivo dele é o quê? Ele tem um tempo curto para fazer essa migração. Então ele precisa já fazer uma migração mais rápida. Se o cara quer, não, tá tudo rodando beleza, eu tenho aqui, eu quero fazer essa migração de uma forma gradativa ou Não tenho pressa. Posso ir fazendo. Ele vai usar uma outra estratégia para fazer a migração. Então, mas vamos pensar na primeira possibilidade. O cara tá lá no VPS dele, aquele servidorzinho virtual lá que ele pegou de algum desses hosts aí, tá usando aquele servidor virtual e o negócio não tá mais dando conta e cai e fica fora e perde dados. Aquela coisa que a gente sabe que acontece com VPS direto, né? O negócio nunca tá disponível e o cara tá pensando, poxa, eu preciso migrar isso aqui. Só que daí ele fica pensando, pô, vou migrar isso aqui pra nuvem, para eu colocar isso aqui em alta disponibilidade, eu vou levar muito tempo. Então, assim, ó, a primeira estratégia... Desculpa te cortar, mas nesse caso o cara tem tudo numa máquina só, num VPS. Ele tem tudo num VPS só, usa 1, 2 lá. Mas vamos pensar que ele tem tudo num VPS. Normalmente quem tem VPS usa tudo numa máquina só. São raras as exceções do cara que paga 2 VPS para separar ter banco de dados. ou para ter alguma mínimo de redundância, que é muito difícil, né, a gente fazer em VPS. Mas vamos pensar naquele cara que tem tudo numa máquina virtual, num VPS só, ou no ambiente local dele lá, num servidor único. Então, que é a mesma coisa, tu tem um VPS ou tem um servidor local, só o que muda é o endereço, né? De estar embaixo do teu telhado ou embaixo do telhado de outro. Tá. Então, é praticamente a mesma coisa. Esse cara que ele tem um problema, tá caindo, não funciona e tal, ele precisa com uma urgência para migrar. A melhor estratégia que ele tem de fazer, de migrar isso aí para a nuvem, é o quê? É migrar como tá. Ele consegue fazer uma migração daquela máquina virtual, daquele VPS dele, para a nuvem da AWS. E isso aí tem prós e contras, né? Tipo uma imagem, assim. Ele pega aquela imagem e sobe na AWS. E migra. A AWS tem serviços para isso. Por exemplo, tu tem lá tua maquininha virtual, tem um serviço que tu conecta na tua máquina virtual e ele migra ela para AWS e lá tu sobe uma instância EC2 com o que tu tinha rodando, tá? Então, mas aí é como se tu vai usar a nuvem como um VPS daí, no caso. Isso, mas o que tá acontecendo? Tu tá usando a nuvem como um VPS, só que tu tá saindo desses provedores comuns aí para uma AWS que tem hardwares muito melhores, te dá mais banda de rede e tal, e te dá alguns recursos que tu vai poder utilizar, que eu vou falar sobre isso aqui, tá? Mas tu fazendo essa migração, tu falou, tá migrando como VPS, porque tu já viu vários contras, né? Tem os prós e tem os contras. É muito rápido, né? Então, pô, eu tô fora lá, tá caindo, tá me dando problema esse provedor, ou o provedor tá sempre ficando indisponível, eu simplesmente vou migrar para um provedor que a gente sabe que é muito melhor que a AWS. Então, tu tá fazendo uma migração de mudar de lugar. E às vezes o que eu percebo, assim, quando a galera faz isso, o cara pega lá na AWS uma máquina, ele olha qual é o VPS que ele tem, qual é a configuração, né, processamento, memória, aí ele cria uma máquina com a mesma configuração lá na AWS e migra. E ele já sente uma diferença absurda na performance, porque mesmo sendo... teoricamente, a mesma configuração é muito mais rápido, né? Porque... Com certeza. Inclusive, quando eu faço esse tipo de migração e eu já migro para uma instância menor do que o cara tem, o cliente já fica, porra, cara, ficou muito melhor. Tipo, com uma coisa muito menor do que ele tinha lá. Então, já sente a diferença. Isso aí é fato. Quando tu faz essa migração, né, de cara ali, tu já vai notar a diferença de desempenho. De disco, muita coisa... É um hardware muito, muito mais robusto do que tu tem em provedores aí comuns, né? Então, isso aí é uma baita de uma diferença. Só que, qual é os prós? Qual é a vantagem de fazer uma migração desse modelo? Vamos primeiro ver quais são as vantagens. Ela é rápida, né? Então, se tu tem um problema, tu resolve ele de forma muito rápida, porque tu vai migrar em um mês, tu consegue, vamos botar aí... mês? Não, um mês eu tô botando na pior das hipóteses, tipo, tu começar a ideia do projeto até tu finalizar, entendeu? Fazer a migração. Efetivamente, para migrar, agora eu vou migrar. Cara, isso aí vai depender muito do tamanho da máquina do cara, mas é coisa de 1, 2 horas. Aí, né? Porque depende do tamanho que tu tem que copiar de um lado pro outro, né?
E aí, a ferramenta que faz isso, como é que ela funciona? Tu manda ele fazer a migração, tu pode agendar um horário para ele fazer, tá? E ele começa a fazer essa migração, ele vai fazer uma migração full, e aí tu pode ir agendando de tempo em tempo para ele ir fazendo migrações menores, né? Porque daí ele vai fazendo só as atualizações. Então, tipo, de hora em hora, tu vai me criando uma nova imagem lá, atualizada. Daí até tu definir, esse é o horário de migrar, tu vai lá e vira DNS, vira o que tu tiver que virar para apontar para a AWS. Então, quando eu te falo assim, um mês é o tempo do cara ter a ideia e finalizar o projeto. Ter ideia, falar com os clientes, blá, blá, blá. Fazer toda a tua janela e tal, porque como é uma aplicação monolítica, é uma aplicação que tá tudo numa coisa só, o cara tem que ter uma janela de migração, né? Ele precisa ali arrumar algum instante para ele virar isso aí. Até então, para não ficar indisponível para os clientes. Para os clientes, claro. Então, tu vai fazer a migração, vai testar e tal. Efetivamente, assim, eu boto um mês como é o tempo de tu ter ideia e finalizar o projeto, tá? Mas se tu tem pressa, o cara faz isso aí em uma semana rindo, assim, deixa funcionando. Depende muito da agilidade, mas eu já dei um mês que é pra... Então, a vantagem é essa, um projeto rápido que tu consegue resolver. E acaba se tornando um projeto mais barato, né? Porque tu não envolve mais barato de realmente de fazer o projeto, né? Porque tu não envolve muitas pessoas, tu simplesmente vai pegar o que tu tem e vai mudar de lugar, tu vai envolver ali 1, 2 pessoas, ou só tu, ou se tem mais alguém na equipe e tal. Então, ele é um projeto mais barato em termos de preço mesmo, né? De gente que tu vai envolver e tempo para ser feito. Essas são aí algumas vantagens. E aí tu já vai ter os recursos da AWS, vai estar usando lá algumas coisas que tu consegue fazer. Tipo, se tu tiver tudo numa única instância, beleza, tu migrou para lá, tá tudo numa única instância. Tu já consegue agendar snapshots, que são backups desse servidor, coisa que às vezes não é todo o VPS que tu consegue ter isso. Então tu já tem alguns recursos que tu consegue usar na nuvem. Tá? Mas e as desvantagens? Uma desvantagem é essa, tu tá tudo em uma única máquina. Então, a tua disponibilidade depende daquela máquina virtual, daquele único servidor. Que era o mesmo problema, só que em menor grau, talvez, do que ele tinha antes, que ele tava tudo numa máquina só. Isso, mas antes ele talvez tivesse um problema maior, porque esses provedores ficam mais indisponíveis, né? Sim, sim. Mas ele ainda tá com tudo numa única máquina, usando um único serviço. Então, a desvantagem é que tu não consegue utilizar muitos serviços da nuvem, como uma escala automática, um balanceamento de cargas, alguns serviços que tu não consegue utilizar por tu estar numa única instância. Então, uma outra desvantagem disso é que normalmente esse projeto, tu usando uma única instância, uma migração de um local físico para a nuvem como ele está, a nuvem acaba ficando mais cara. Porque tu não usa os serviços nativos da nuvem que vão começar a te gerar economia, e aí isso aí acaba ficando mais caro lá na frente. Então, essa é uma forma de migração para ser feita pro cara que tá com pressa, sabe? Para resolver um problema. Para resolver um problema. Eu preciso fazer e tem que ser agora e vamos fazer. Então, essa aí é a forma mais indicada para fazer isso. Tá, beleza. E justamente por isso que eu acho que é por isso que a galera fala que nuvem é caro, né? Porque a galera não sabe fazer do jeito certo e fazer... Não todo mundo, né? Mas muita gente não sabe fazer do jeito certo, acha que usar computação em nuvem é mesmo do jeito... É assim, migrar tudo para uma máquina só e aí fica mais caro. O grande problema é que muita gente faz isso e deixa assim. Tá. Então esse processo que tu tá falando não é para deixar assim. Não, ele é um processo para tu para tu startar uma migração de um cenário que tu já tá com problema, entendeu? Entendi. Porque tu não pode deixar isso aí como um cenário definitivo. Tu tem sempre que tentar melhorar isso aí, começando a usar os serviços da nuvem. Aí entraria a segunda etapa, né? Ou a segunda etapa, ou a segunda forma de migrar. Que aí já muda um pouco o cenário que a gente vai construir. Tá. Então, qual é a segunda forma? Tá, a segunda forma é a seguinte. Tu tem essa mesma aplicação e tu já tá lá, beleza, tá tudo bem, eu tô com um certo problema, preciso migrar, mas eu não tenho uma urgência, não preciso fazer isso aí ontem. Tá, mas vamos falar como etapas, vamos fazer assim, vamos seguir a mesma... Vamos falar naquele primeiro cara que tinha urgência, porque normalmente o cara só se mexe quando a água bate na bunda, né? E aí o cara já...
quando vai migrar é porque já está com problema, está perdendo cliente, alguma coisa assim. Então, vamos tratar isso como etapas? É possível a gente tratar isso como etapas? Sim. Em vez de formas de migrar. Depois o cara vai lá e traduz isso para formas de migração. Então, o cara migrou tudo para uma única máquina lá na AWS. Aí, primeira etapa. Beleza, tá feita a primeira etapa, já tá rodando na nuvem, já tá na AWS a aplicação dele. Numa única máquina. Numa única máquina. Qual seria a segunda etapa? A segunda etapa é tu começar a olhar a tua aplicação e entender o que tu pode tirar daquela máquina. Coisas mais simples a serem feitas. Banco de dados. O cara tá lá com um banco de dados rodando naquele servidor. O que acontece? Um banco de dados numa instância, ele tem uma performance muito menor do que tu usar um banco de dados já como serviço, né? Um banco de dados que já está rodando lá numa infraestrutura como plataforma, na verdade. Um banco de dados que já está lá rodando numa infraestrutura específica para isso. Então, a segunda etapa seria tu começar a desacoplar os serviços desse único servidor. Por exemplo, o banco de dados. Tu vai pegar o banco de dados lá, vamos que essa aplicação do cara use, sei lá, SQL do Microsoft. Tu pode ir lá e migrar isso aí para um RDS, que é um banco de dados relacional, um serviço de banco de dados já, uma plataforma de banco de dados da AWS, onde tem lá SQL, MySQL, Postgres, Oracle, vários mecanismos de banco de dados já prontos para isso. E nesse momento tu começa a fazer o quê? Pô, beleza, vou tirar meu banco de dados daqui e vou colocar no RDS. O RDS já tem alta disponibilidade, tu consegue configurar nele alta disponibilidade. Então nessa segunda etapa, eu tiraria o meu banco de dados dessa máquina, boto para um serviço que já tem pronto lá e já consigo deixar ele em alta disponibilidade. Tu já começa a ter uma certa alta disponibilidade. Pelo menos no banco de dados. Pelo menos no banco de dados, tu já garante ali uma disponibilidade daquele banco. Putz, se cair o negócio, meu banco tá aqui, tá salvo, tá tudo certo. Então, tu consegue começar a garantir disponibilidade. Então, tu vai pegar lá e aí tu começa a separar coisas menores, né, da tua aplicação. Ainda falando no banco de dados, como assim alta disponibilidade? Porque assim, por exemplo, o banco de dados, tu migrou ele para RDS. Lá no RDS, tu consegue configurar multi-AZ. O que é multi-AZ? Multi-AZ é quando tu tem mais de uma zona de disponibilidade. Tu consegue botar teu banco em mais de uma zona de disponibilidade, uma AZ. O que é uma zona de disponibilidade, né? Uma zona de disponibilidade, ela é como se fosse um data center mesmo da Amazon, tá? Que eles ficam separados dentro de uma região. Então, a AWS é separada em regiões. Um exemplo aí, a gente tem a região de São Paulo. Na região de São Paulo, a gente tem 3 zonas de disponibilidade, 3 data centers. Em lugares separados. Locais separados. E tu consegue pegar o teu banco de dados e deixar ele rodando para ti em pelo menos aí 2 data centers diferentes, entendeu? Com multi-AZ, ele vai estar lá num data center num ponto e outro data center em outro ponto. Então, se uma dessas zonas de disponibilidade caírem, o teu banco tá salvo lá, tá rodando na outra zona de disponibilidade. Então, isso aí já te garante, já aumenta a tua disponibilidade dos teus serviços, né? Beleza, tá. Então, isso aí tá entendido. Porque assim, quando a gente criou aquela única instância que a gente migrou, ela era uma única instância numa única zona de disponibilidade, num único data center. Então, quais são os problemas que isso pode acontecer? Tipo, dar pau naquela instância lá de sistema operacional, seja o que for, e tu perder, a tua aplicação sair fora, e aí tu ter um tempo de restauração daquilo, ou cair uma zona de disponibilidade, que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas, tipo, é as coisas que podem acontecer por estar em uma única máquina virtual, numa única instância, entendeu? Tá, beleza. Aí, continuando, então. Aí, tu separou o banco de dados. Desacoplou o banco de dados, aí tu começa a tentar desacoplar outros serviços da tua aplicação. Outra coisa que a tua aplicação pode fazer, aí depende muito de cada aplicação, né? O cara tem que entender a aplicação dele, isso é importante, tu saber qual é a aplicação que tu tá migrando. Uma coisa que eu sempre falo pra galera, ninguém migra servidor para nuvem, sim serviços para nuvem, né? Aplicações para nuvem. Mesmo que dentro daquele teu servidor tenha 10 aplicações, beleza, tu migrou ele lá com 10 aplicações diferentes, tudo numa única máquina. Aí tu começa a separar essas aplicações em instâncias menores, em outras instâncias. Tu vai começar a dividir aquilo ali. E aí, por exemplo, eu tenho lá uma parte da minha aplicação que estava rodando web, outra parte que não é web, roda tudo junto, saca? Tem aquele negócio que roda tudo junto lá no mesmo servidor. Tu começa a separar aquilo lá, e aí tu começa a tratar esses pontos, em cada nível.
Por exemplo, minha parte PHP, da minha aplicação, o que eu posso fazer? Minha parte web. Vou colocar em servidores separados. Minha parte que não é web, eu vou colocar em outro grupo de servidores, entendeu? Tu começa a separar isso aí. Aí tem um serviço lá que gera, sei lá, nota fiscal. Aí tu bota em outro servidor. Em outro servidor. E aí tu pega... E essas notas fiscais, elas são geradas, antes eu gravava elas no disco. Aí tu usa um storage para começar a gravar isso aí num storage específico para isso, entendeu? Tu começa a separar e começa a usar alguns serviços da AWS. E aí, dependendo do tipo das aplicações que tu tem rodando lá, tu começa a colocar elas em alta disponibilidade. Por exemplo, se tu tinha alguma parte da tua aplicação que era uma parte web, cara, bota ela em 2, 3 servidores menores e coloca um balanceador de cargas, né, que é um load balance, onde um único endereço vai responder por essas 3 instâncias. E aí, se uma das instâncias cair, a tua aplicação não para nunca. Então, entendeu? Nessa segunda etapa, tu começa a dividir o que tu puder. Que também estão em zonas de disponibilidade separadas, cada máquina dessas. Isso, que também estão em zonas de disponibilidade separadas. Aí tu distribui a tua aplicação em vários data centers. Isso, tu começa a distribuir ela em vários data centers diferentes, só que daí o cara vai pensar, putz, isso aí vai ficar mais caro. E não, isso aí começa a ficar mais barato. Por quê? Porque tu começa a usar instâncias menores, serviços específicos para aquilo ali, e com isso tu começa a conseguir montar estratégias para reduzir os custos, entendeu? Porque tu consegue ver exatamente qual é a parte da tua aplicação que está consumindo o quê, e aí tu começa a otimizar aquele teu recurso computacional para aquela tua aplicação. Às vezes o cara, porra, a minha máquina tem que ser porrada para aguentar minha aplicação. Aí quando ele separa, ele começa a ver que o banco de dados está processando pra caramba. Aí, tem algum problema no banco de dados? Porque ele separou agora, ele sabe que a máquina do banco de dados está agora pedindo água. Aí, cara, tem problema no banco de dados. Aí ele vai lá e trata o código e vê, cara, tinha um processo mal feito aqui que estava consumindo muito processamento. É tipo isso. É tipo isso aí, tu começa a enxergar as coisas e começa a otimizar, entendeu? Então, essa aí seria a segunda etapa do cara que tem lá aquela aplicação legada lá de migrar para a nuvem. É tu começar a desacoplar o que tu puder fazer sem mexer muito em código e tal. Até tu falou, a galera pode achar, putz, mas vai ficar mais caro e tal. E aí a gente começa a perguntar, o que é mais caro, né? O que é mais caro e o que é mais barato? O mais caro é tu pagar 500 ou R$1.000 a mais, que nem sempre é, né? Ou tu perder cliente. Ou tu ficar fora. Ou tu fica fora e perder cliente e ainda um cliente dizer pro outro, cara, nem vai que isso aí é furada. Ou tu perder tua base de dados toda. Tipo isso. O que é mais caro, né? Uma coisa que a galera às vezes não entende que quando a gente tá falando de alta disponibilidade, a gente tá falando de duplicar recursos, né? Sim, de usar coisas que tu não usava antes. De usar coisas que tu não usava antes. Aumentar a segurança, aumentar a disponibilidade. E é muito difícil tu fazer isso aí sem pagar por isso. É óbvio que tu vai ter que pagar por isso. Não, mas eu não preciso de alta disponibilidade. Beleza, então deixa tudo numa instância só e tu sabe que se der um problema tu vai parar e tá tudo bem. Dependendo da aplicação, realmente ela não precisa, né? O cara tem lá aquele servidorzinho lá na empresa dele que tem rodando uma aplicação lá que ninguém mais usa. Tipo, a aplicação tá lá para consulta e tal. Por que tu vai botar esse negócio com alta disponibilidade na nuvem? Não, só migra ele para nuvem lá, uma máquina virtual, migra para lá. Não tem ingestão de dados mesmo, é só consulta, faz o snapshot dela de vez em quando e beleza, tá tudo bem. E tu tá rodando em uma única máquina pequena, tu pode até deixar ela desligada às vezes, porque tu sabe que o cara do financeiro usa pra todo dia 10 esse negócio. Daí tu vai lá, liga ela no dia 9 e desliga no dia 12. Tipo, dia 11, deixa o cara usar. Só paga esses dias. Só paga esses dias, entendeu? Então é o tipo de coisa que tu pode fazer e aí tu começa a economizar. E além de tu deixar esses 2 dias só, tu deixa só no horário comercial que o cara tá usando, tipo. Ou, não, eu preciso gerar um relatório. A gente gera um relatório aqui todo final de mês. Putz, final de mês tu sobe uns servidores pra gerar aquele relatório e desliga e pronto. Por que tu vai ter um servidor parado a vida toda lá, só pra gerar um relatório no final do mês? Aí se o cara não tivesse servidor pra gerar relatório, quando ele vai gerar o relatório, tem que todo mundo sair do sistema. Ou para tudo. Ou, bota pra gerar o relatório na sexta-feira pra ver se na segunda já tá pronto. Então, é coisa que são maneiras de tu usar a nuvem, né? Tu usar ela para processos. Muita gente acha que tem que... ou eu boto tudo na nuvem ou não boto nada.
Não, tu pode usar a nuvem para colocar alguns pontos do teu serviço. Alguma demanda específica. Alguma demanda específica. Inclusive, uma coisa que é legal também é assim, ó, pô, eu tô com meu servidor ruim e a gente vai comprar um servidor novo, vai migrar, só que isso demanda um tempo, né? Nesse período, tu pode usar a nuvem enquanto chega a tua nova infraestrutura, até tu montar, configurar, e depois tu volta para tua infraestrutura local. E beleza, tu usou a nuvem 1 mês, 2 meses, pagou aquilo ali, e aí depois tu volta para tua infraestrutura local. Então, são maneiras de tu tirar proveito da nuvem. Tu não precisa ou só usa a nuvem ou não usa a nuvem, entendeu? Não existe isso. Tu pode usar isso de forma híbrida, né? De forma que use os dois juntos. Tá, beleza. A gente falou da primeira fase, que é migrar tudo. Segunda fase, ir separando os serviços. E a terceira fase? Cara, a terceira fase já é aquela fase assim, ó, que tu resolveu mudar toda a tua aplicação e vai reescrever todo o teu código. Ah, tá. Mas não necessariamente ela precisa existir, né? Não necessariamente ela precisa existir. Mas quando o cara tem um software, eu vejo isso por causa dos alguns alunos meus do programa de especialização. O que acontece? O cara, ele tem uma aplicação dele, aquela aplicação que não foi desenvolvida para nuvem, e o cara, ele sabe que aquilo ali vai morrer daqui a pouco, e ele já começa a desenvolver na Atualizar. nuvem, atualizar. Então, o que acontece? Quando tu já tá com aquela aplicação legada lá, e tu começa a desenvolver, tu já começa a desenvolver novos módulos, novos serviços para aquela tua aplicação, já pensando em nuvem. Então, isso aí, muita gente faz isso. O cara bota lá o núcleo da aplicação dele, que já é aquele legado, que vai demorar muito para reescrever, e todos os módulos que eu vou colocando ao redor, eu já vou desenvolver pensando em nuvem. E aí eu já faço uma aplicação nativa de nuvem, usando serverless, usando tudo que a nuvem disponibiliza pra gente. E vai ficando cada vez mais barato, né? E vai ficando cada vez mais barato, e aí disponibilidade nem se fala, né? É totalmente disponível. E o que acontece? Aí você vai tirando daquele legado ali algumas funcionalidades e vai colocando para nova plataforma que tu desenvolveu, né? Para novo modelo de desenvolvimento para cloud. Então, esse aí seria o terceiro passo. Por que a gente separou em passos e isso aí podiam ser maneiras de migrar? Porque esse terceiro forma é uma forma muito mais demorada. A gente sabe que reescrever uma aplicação leva anos, não é uma coisa que o cara faz. Vamos reescrever tudo aqui rapidinho em 1 ano. Não existe, o cara vai reescrever toda uma aplicação, vai mudar a linguagem, vai mudar muita coisa, vai mudar, banco de dados e tal. E isso é um processo mais demorado e ele é um processo mais caro de ser feito, né? Porque, tu já precisa ter uma equipe, desenvolver tudo de novo. Então, e tem muita gente que espera isso acontecer para migrar. Putz. Entendeu? E aí o cara, vamos migrar para nuvem daqui a 5 anos. Cara, demora muito, muito tempo. É certo que quando tu chegar para usar a nuvem, tu vai usar tudo de melhor que tiver lá. Mas... não, né? Porque já vai ter muito mais coisa. Mas é um processo muito demorado e muito caro. Tem mais vantagens? Tem. As vantagens que tu, na hora de usar, às vezes vai ter um custo menor, porque já vai ter, usando plataformas prontas, né? Tu começa já a usar aí banco de dados como serviço, vários recursos já prontos como serviço ali, já não se fala mais em servidores, em instâncias, né? Praticamente tu já não usa mais isso, usa para algumas coisas, mas é um modelo mais caro de ser feito, que é o modelo ideal, mas é aquilo que é uma coisa que ela pode ser construída ao longo do tempo, né? E ela deve ser construída ao longo do tempo, porque eu penso que é a melhor maneira, assim, de tu chegar no modelo certo. Tu vai pegando e vai arrumando aquilo ali que tu tem. Muita gente vai dizer, mas isso aí vai fazer... Remendo. Cara, não é remendo, tu tá mudando o negócio, tá com o negócio andando, né? Aham. Não pode parar, vamos parar isso aqui agora, vamos fechar a empresa por 5 anos, a gente desenvolve de novo, e aí daqui a 5 anos a gente abre. Não rola, né? Não dá. Então, a gente sabe que tem que fazer com a carruagem andando lá. Eu acho que essa forma aí, ela é... Claro, o cara pode ir fazendo como tu disse, né? Mas o cara que tá pensando, que tá desenvolvendo agora, e eu acho que ele deveria fazer dessa forma, né? Já desenvolver pensando na nuvem. Porque eu imagino que, assim, se tu olhar os softwares de hoje em dia, cara, raramente cai, velho. Quando cai, por exemplo, se tu olhar Netflix, iFood, o negócio não fica fora. E eu acredito que daqui a poucos anos, tudo vai ser assim, vai ser muito estável. Porque até então a gente não tinha recurso
computacional, uma empresa para ter uma coisa tão disponível assim, precisava investir uma fortuna. Hoje não, velho. Hoje tu consegue usar os mesmos data centers lá do Nubank, do Netflix e botar a tua aplicaçãozinha lá no mesmo servidor. No mesmo servidor, isso aí. E, cara, então eu acho que o usuário não vai mais aceitar essa coisa de o sistema caiu. Já não aceita, né? Já não acho aceita, que já né? não aceita, né? O cara até às vezes engole, diz que aceita, tá, beleza. É que nem aquele cara que dá desculpa que caiu, não. Não, meu sistema não caiu, o que caiu foi o provedor. Putz, quem é que botou lá no provedor? Então, tipo... O cara fica terceirizando a culpa. Terceirizando a culpa. E o cliente vai, tá, não, tudo bem, caiu o provedor. Então, o que o cara vai fazer? Vai procurar alguém que não use aquele provedor. Vai procurar alguém que tenha um sistema estável. É isso que acontece. As pessoas não ficam mais dependentes. Não, puxa, não, tô com esse cara aqui, eu nasci assim, eu vou ficar assim até... tipo, não existe isso. O cara até porque hoje é muito mais fácil de migrar, né? Porque software como serviço, me dá aí uns horas e 100, eu saio usando. E migração de dados, então, dependendo, fica tranquilo de ser feita. Exatamente. Então, as pessoas não aguentam mais isso, não aceitam mais isso, né? E o usuário tá ficando cada vez mais esperto, né? Cada vez mais... as empresas, elas não... Com o mercado competitivo de hoje, as empresas não aguentam mais ficar fora ou ficar caindo, sabe? Porque, às vezes, uma hora de queda, representa milhares ou até milhões de reais, né? Né? Não aguentam e não podem, né? Não Bem pode, isso, não pode. O cara não pode ficar. Não. Se ele fica fora, às vezes o cliente dele ou ele para de vender, e o cara não faz mais isso, né? É isso aí, por isso que a gente bate tanto na questão da alta disponibilidade, né? Isso aí, porque a gente tem que pensar hoje em alta disponibilidade e é possível. Então, esse podcast a gente mostra que é possível pegar qualquer aplicação e colocar ela em alta disponibilidade usando os recursos da nuvem, né? Tu vai migra como tá hoje e vai pensando aí como tu vai começar a conseguir utilizar os recursos que a nuvem disponibiliza para começar a colocar essa aplicação em alta disponibilidade. Então a gente consegue sim uma alta disponibilidade, às vezes sem precisar desenvolver, sem precisar reescrever a minha aplicação. Tem muita gente que pensa, não, mas minha aplicação aqui é cliente-servidor, eu não consigo alta disponibilidade. Consegue. Usando a nuvem, tem serviços, tem recursos que tu consegue colocar isso aí em alta disponibilidade sem precisar reescrever a tua aplicação do zero, mas é possível, né? Show. Eu lembro que há alguns anos atrás, pensar em alta disponibilidade era nossa, chegava a dar um frio na espinha, né? Assim, né? Praticamente. Tu pensava como tu ia montar aquele monstro, como né? Como é que eu vou fazer isso, Então, esses dias eu até gravei um vídeo aí mostrando uma forma simples de tu fazer isso com um DNS. Tipo, tu pode fazer data centers diferentes, o mesmo recurso, só usando um serviço de DNS da AWS lá. Que se cai um lado, ele já assume o outro, entendeu? Dependendo tem que ter replicação, né? Tem que ter replicação, mas dependendo da aplicação lá, sei lá o que for, um site estático, uma coisa assim mais estática, tu consegue fazer isso, então, de forma de ter uma disponibilidade. Então, são recursos que a nuvem te tá lá para tu usar, tu paga só pelo que tu usar, tu não precisa ter um contrato, tu pode testar muita coisa de graça, sem pagar nada, tu tem um período para fazer testes e tal, para realmente ver se a tua aplicação vai funcionar, para ver se o que eu tô falando é verdade, porque tem muita gente que não acredita, que acha que é mentira, que é blá blá blá, e que a nuvem não existe, que é caro, então tem muita gente que acha isso. Cara, tá lá para tu testar, agora tu tem que fazer o negócio do jeito certo, né? É isso aí. Leandro, e aí, mais alguma coisa? Cara, não, é isso aí. O que eu queria deixar hoje é dizer pra galera que é possível sim migrar pra nuvem, qualquer tipo de aplicação, a grande maioria das aplicações, que às vezes o cara fala qualquer, o cara leva o pé da letra. Então, não conheço todas, então não posso dizer que todas as aplicações, mas a grande parte é possível sim migrar, e a ideia é ver quais são as maneiras de fazer isso que melhor se adaptam. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um aluno numa mentoria nossa, ele falou, putz, queria migrar um sistema e tal, que o cara tá usando o Oracle. E é um sistema que eu sei que ele roda com outro banco de dados, ele não precisa rodar com o Oracle. E aí, putz, com o Oracle, o cara falou, cara, vai ficar uma fortuna. Eu falei, cara, por que o cara tá usando o Oracle? Ele, não sei, o cara que atendia eles antes instalou o Oracle e tá rodando no Oracle. Mas eu falei, cara, eu sei que esse banco ele roda no SQL, então, tipo, acho que é até mais SQL que ele roda. Então, tem a mesma versão rodando com MySQL.
tipo, ver para mudar isso, né? Ver qual é a possibilidade de usar outro banco de dados que seja mais barato. Claro. Porque se o cara tava usando o Oracle, não tinha licença, não tinha nada, alguém instalou lá para ele e o RU ficou funcionando e foi embora. E aí o cara tá usando até hoje. Nossa. Então, são coisas que tu tem que, às vezes, perceber e ver que, putz, eu não preciso usar isso aqui. Eu posso usar uma coisa mais barata que vai ficar melhor para mim, entendeu? Show de bola. Então, esse aí foi o podcast Bora pra Cloud, que a gente falou sobre as estratégias de migração para a nuvem. Esse podcast está disponível nas principais plataformas aí de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google. E também no nosso canal no YouTube, lá tem uma playlist do podcast Bora pra Cloud. Toda segunda-feira esse podcast tá no ar. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Valeu, valeu. Falou!